Oi, meus amores, tudo bem? A gente vai pra carta conselho da semana. E o horário que eu tô gravando tá barulho, porque as crianças estão brincando na rua. Então relevem, tá bom? É um bom motivo. É um bom motivo. A gente tem o quartzo rosa, o quartzo verde e o quartzo azul. Tá bom? Pode ir no minuto e direto pra sua leitura. Pode escolher mais de uma também, tá, meus amores? Ó, pra quem escolheu o rosa primeiro. Primeiro, pra quem escolheu o rosa. A gente vai com ciganos. Como carta conselho. Os gatinhos estão soltos, então se alguma coisa cair ou chamar atenção é os gatos. Vamos lá. A foice. Aqui não é nenhum conselho, é uma afirmação. Flores. Aqui falou assim, tá falando bem assim, ó. Assim, ó. Parabéns. Parabéns por você priorizar você. Parabéns por você pensar em você. Tomara que não fique muito barulho das crianças no fundo. E parabéns por ter deixado algo para trás. Porque tá me falando que foi uma situação ou algo muito difícil aqui para vocês lidarem, entenderem. Então é algo específico aqui, tá? Então revira aí suas gavetinhas emocionais e mentais para saber do que a gente tá falando aqui. Eu não sei se é recente, não fala se é recente. Mas é como se finalizasse algo aqui. Você realmente finalizou algo aqui. Você cortou algo aqui. Você deixou algo para trás. E algo que era muito difícil. Tá falando assim, meus amores, tá me vindo esse exemplo de um ressentimento. É como se alguém conseguisse deixar um ressentimento para trás, um sentimento de perda, de posse, alguma coisa assim. Tá me vindo muito isso. Como se tivesse deixado alguma coisa que foi delicada, mas que foi muito difícil para você deixar para trás. Então tá falando assim, parabéns, você conseguiu. E veio as flores no final, no fundo do baralho. Mais alguma coisa aqui? Os gatinhos tá brincando com os bichinhos voando. Se eles pular aqui em cima da mesa, vocês já sabem, né? Tem mais alguma coisa aqui? Acho que não, né? Beijo, meus amores. Espero que tenha ajudado vocês. Bora! É o quartzo verde agora. É com ciganos também. Precisa limpar? Já tinha limpado, né? A pérola você sossega, meu amor, desce. Desce, vai brincar com a frajola lá embaixo, tá bom? Vai lá. Vamos. A cruz. O cavaleiro. A torre. Quando vê a cruz, geralmente me vê ao contrário, mas me veio no sentido assim, aguenta só mais um pouquinho, veio muito específico. Aí quando veio o cavaleiro, eu entendi. É como se fosse para esperar mais um pouquinho. Ou para esperar de ir até algo, ou ir até alguém. Esperar para comunicar algo, esperar para fazer um pedido, esperar para iniciar algo. Tá pedindo assim, espera mais um pouquinho. Então aguenta o que você tá aguentando só mais um pouquinho. Não me fala o que é especificamente, tá? Não me fala. Só tá falando assim, mesmo que seja ruim, seja árduo ou que esteja doendo, e tá falando assim, doendo no sentido intimamente pra alguém, aguenta só mais um pouquinho. O seu Zac. Aguenta só mais um pouquinho. Eu fiz uma pergunta mental e agora eu não lembro qual foi a pergunta. Me ajuda. Tá falando pra você aguentar mais um pouquinho.
Risco de roubo, perda, desgaste ou pessoa perigosa. Pessoa intermediária. Moedas e riqueza. Ó, duas situações aqui, meus amores. Para alguns é emocional, sem dúvida. Não sei porquê, porque a carta ali é de... Enfim, vou passar do jeito que veio. Para alguns é emocional aqui. É como se alguém tivesse tido... não é uma traição aqui, não é uma traição. É como se algo em algum momento deu errado aqui. Ou uma fala mal colocada, mal entendida, que machucou, que feriu, tá? E às vezes alguém quer quer tirar satisfação, ou quer conversar, ou quer colocar os pontos nos is, tá falando, espera mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, tá? E o outro aqui não é só financeiro, mas tá falando algo de material. Algo material aqui, é como se fosse para esperar um pouquinho, ou para fazer algum tipo de gasto, ou para investir em alguma coisa, ou para repor algo. Tá falando assim, seja material ou seja emocional aqui, espera um pouquinho, tá bom? Porque parece que vai vir algum... Não sei se é algum tipo de informação. Peraí. Mas é como se fosse acontecer algo entre o hoje e até o momento de colocar os pontos nos is, vamos dizer assim. Até hoje, até o ponto decisivo, o ponto de acontecer algo, de chegar a fazer algo aqui, esse trajeto entre o ponto A e o ponto B tem algo para acontecer, tá bom? Não sei se é positivo ou se é negativo, vamos ver. Mas é como se tivesse alguma coisa no meio para acontecer. É assim mesmo. O peixe debaixo do risco de roubo. E o lírio debaixo do moedas e riqueza. E duas cartinhas. Tá, ó, meus amores. As crianças estão se divertindo. Aqui, ó, nessa situação aqui, tá? Em específico, no emocional. Tá falando assim, é como se você precisasse ficar esse período, essa pausa, esse momento, você e você. Vai surgir oportunidade sim, porém é como se falasse assim pra você, fica um pouquinho com você, aguenta mais um pouquinho, curte a sua companhia. Por mais que às vezes você precise ou necessite, tá falando aqui que você precisa mais de você, tá? Então, não se distraia com... Veio assim, dopamina barata. Veio essa frase em específico. Coloca aí na sua questão, tá? Então tá falando assim, fica você com você, não se ilude só porque você passou por algum processo emocional. Não é não se perder, qualquer palavra. Só um minuto. Não se ilude no sentido assim de não buscar distrações. Sinta o que precisa sentir aqui, você vai ter o momento certo para resolver algo aqui, tá? Só não se distraia, não busque fugas, isso vai te atrapalhar no seu processo. Porém, isso aqui, de uma forma, me fala assim, que é como se... eu não gosto dessa expressão, mas é como se fosse um teste, no sentido assim... Você ficou um tempo ali passando por uma matéria e você está no momento de prova, de realizar a prova, né? É isso? No sentido de realizar a prova, de um teste mesmo, sabe? Será que essa pessoa consegue ficar ela com ela, mesmo doendo, mesmo, sei lá, mesmo carente, ou mesmo querendo
conversar com alguém, porque eu tô dando esse exemplo porque aqui me veio emocional, tá? Eu tô dando esse exemplo, mas coloca na sua questão, tá, meus amores? Mas tá falando assim, tá bom? Fica você com você um pouquinho, não se distraia, não é momento de se distrair, é momento de sentir, entender e direcionar o que precisar, pra você poder sair dessa situação o mais rápido possível, tá bom? Já o lírio aqui e moedas e riqueza, para outro grupo, tem 2 grupos aqui. Tá falando assim que é como se esse período do ponto A ao ponto B de pausa fosse para você ajustar algumas coisas, principalmente intenções, até você investir em algo aqui, ou adquirir algo, ou buscar algo, enfim, na matéria, tá? Mas tá falando assim que esse período vai ser essencial para você entender algumas coisas antes de adquirir algo, ou buscar algo, ou resolver algo, tá? E tá falando muito de intenção. Então vamos por eu quero comprar tal coisa, mas tá falando assim que esse momento de pausa vai ser essencial para você entender a sua intenção do porquê que você quer comprar, se realmente você quer comprar, se você quer, me veio esse exemplo muito específico, mas eu vou dar esse exemplo de se realmente você quer presentear, sabe? Com qual intenção que você quer presentear. E tá falando assim também, ó. Eu tô vendo muito em X também, invertido, é como se estivesse tudo muito conectado. Pode ser 2 grupos, ou pode ser um grupo, tudo interligado. Aí vocês vão precisar assistir de novo pra interligar tudo, né? Então vamos por aqui, uma pessoa que teve alguma decepção amorosa, um exemplo, pra vocês entenderem que as 4 cartas também podem estar conectadas uma com a outra. Aí ela se distrai, se ilude, se envolve com outra pessoa e já quer iniciar um romance novo, um relacionamento novo, e já quer presentear com... já quer dar um presente, já quer dar um anel. Tá falando, é muito precipitado. O lugar que você tá é pra você estar e é pra você ficar. Aguenta mais um pouco, tá? Aguenta só mais um pouquinho. Tá falando aqui, em semanas você consegue resolver se você não ficar se distraindo. 2, no máximo 3 semanas. Por que o número 3? De 2 a 3 semanas você consegue resolver o que você precisa resolver para sair dessa condição que você tá, de sacrifício, de auto-sacrifício, de precisar sentir, de precisar entender, de precisar colocar as coisas nos seus devidos lugares. De não ter fugas nesse momento, porque se você fizer isso, é como se no momento da prova ali, você tira um belo de um 0 e tem que fazer a matéria de novo, entendeu? Vai estudar de novo, vai fazer a matéria de novo, vai fazer a prova de novo. Vocês estão conseguindo entender a analogia? Então aqui, fala assim, que é essencial esse tempo de pausa para entender as intenções, para entender os sentimentos, para entender o que se quer e o que não se quer. Não por isso a vida vai ficar parada, vai chegar oportunidades, vai chegar conversas, enfim, né? Você não tá fechado aqui pro externo, porém, você precisa ficar você com você. Não veio a carta do eremita aqui, que também não abriu o tarô, mas tá falando isso. Aguenta só mais um pouquinho, tá bom? Tem mais alguma coisa aqui pra falar? Não. Vocês entenderam, né? Espero que sim. Se não entendeu, volta o vídeo. Beijo. E vamos pro próximo. Ai, menina, você vai derrubar tudo no chão. Ei, Pérola, você sossega. Bora, meus amores. Pra quem escolheu o quartzo azul, tá bom? A gente também vai com cigarros. Opa, já virou. O homem. E a torre. E o urso. E a mulher. E o cavaleiro. É muito abrangente aqui, seu Zé. Tá falando assim, meus amores. Nossa, eu não sei porquê. Me veio a carta do homem, mas tá me falando de acolhimento. Não de nada. Ah, tá.
meus amores. E entendi, a torre, né? No fundo do baralho. A torre, o urso e a mulher. Meus amores, a primeira mensagem tá falando assim. É muito abrangente aqui, mas a primeira mensagem tá falando assim. Abaixa um pouquinho a sua guarda, porque alguém de muita força, uma pessoa de muita força, mas assim, é uma pessoa que carrega muitas coisas. E não tô falando que é um homem que a figura do masculino me vem para falar isso, de força, de aguentar calado, de passar situações, de engolir muito sapo, sabe? Tá me vindo nesse contexto a carta do masculino pra mim, me vindo assim. Alguém vai precisar de um colo, alguém vai precisar de um amparo. Essa pessoa que eu tô falando, tá? Essa pessoa que aguenta muita coisa, ela vai precisar de um colo, de um amparo, de um acolhimento. E me fala assim que, inclusive, essa pessoa pode ser você. Você pode ser essa pessoa de aguentar muita coisa, de engolir muito sapo, de passar por muitas situações por sobrevivência, entendeu? Ou é você nessa postura, ou alguém nessa postura que vai chegar pra você e vai precisar desse colo. E se for você, tá pedindo pra você se dar esse colo, pra você se dar esse tempo, pra você se acolher, se amar, tirar um momento pra você e você se distanciar um pouco, se distrair um pouco, se divertir um pouco, pra aumentar um pouquinho a sua vibração, tá? Se for você. E se for o outro, é pra você fazer a mesma coisa. Abaixa sua guarda, no sentido de proteção, e acolhe, né? Acolheu. Opa, virou aqui. De acolher o outro, que é boas notícias, espiritualidade menor. Virou 2 cartas. Deixa eu ver se virou mais, porque eu nem tinha visto que tinha virado. Não. Boas notícias, espiritualidade menor. E a pretinha, que a minha rubi tá em cima da carta do homem. Bonita. Tá falando assim, meus amores, que isso vai ser essa atitude de você baixar sua guarda e se acolher ou acolher o próximo, de entender a sua posição, mas entender a posição do próximo, sabe? De humanidade, tô falando aqui. De se permitir ser humano e de permitir o outro ser humano, no sentido de fraqueza, de vulnerabilidade, tá falando muito disso pra mim, nesse contexto, nesse sentido, que vai ser benéfico não só pra você, mas também pro outro. Se for 2 pessoas, se for pra você, é só pra você. Vocês estão entendendo, né, meus amores? Vocês estão entendendo. Vai ser muito benéfico, tá? Porque tem boas notícias aqui. Eu já tinha falado, né? Que vai elevar um pouco a sua vibração, a sua autoestima, o seu ânimo. Ou, se for de outra pessoa, vai ajudar outra pessoa nesse sentido também. Tá bom? Mais alguma coisa? Falei tudo, gente. Acho que eu falei tudo. Então é isso, meus amores. Se não for você, é o outro, é o coleguinha, é o próximo. Então não levanta barreiras, ou... Porque às vezes a gente tá muito, assim, preocupado com a gente, ou com os nossos, que a gente não para pra ouvir, ou pra prestar atenção no outro amiguinho que às vezes precisa conversar, às vezes precisa de um colo, às vezes precisa de um passeio aleatório, sabe? Como se fosse isso aqui. Tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau.